Olá você telespectador, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta segunda-feira. Vão participar analisando as notícias com você, primeiro as damas, a operadora de varejo automotiva, a melhor de todas, Cris Aragoni, da Acta Motors, e o ex-presidente da OAB de Santos, o advogado Rodrigo Julião, também professor universitário. Cris, a gente vai começar com uma boa notícia. As cidades da Baixada Santista e o governo do estado lançam hoje, na tarde de hoje, um plano de resiliência e adaptação às mudanças climáticas. Isso aí significa preocupação com o futuro, planejamento. A gente nem conhece ainda o teor do plano porque vai ser lançado, mas esse aspecto é muito positivo. É a primeira região metropolitana do Brasil a lançar um plano desse tipo. Em Santos a gente já tem uma experiência dos ecobags na ponta da praia para atenuar os efeitos da ressaca. Essa a gente está começando com uma boa notícia, não é? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos assistem, ao meu colega. Excelente notícia, Santos sempre na vanguarda e realmente temos que nos preocupar. O planeta é um só, todos nós moramos nesse planeta lindo, maravilhoso e temos que cuidar. E a Prefeitura está de parabéns. Santos é muito impactada com a alteração das mudanças climáticas, com o derretimento das geleiras. Isso vai impactar, as previsões são catastróficas, não vamos nem entrar nesses detalhes, mas nós temos aqui ao vivo e a cores as consequências das ressacas na ponta da praia, principalmente com o mar invadindo as pistas, entrando no estacionamento dos prédios, né, frente ao mar. Então, geograficamente, Santos é uma das cidades que mais seria impactado com o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar. Então, eu acho que é uma iniciativa muito correta, é uma iniciativa que coloca Santos na vanguarda. E vamos verificar quem são os cientistas. Com certeza eles devem ter aí um corpo de técnicos, cientistas, engenheiros, oceanólogos, que vão nos dar aí as informações para a população também ficar prevenido e poder contribuir da melhor forma possível. O Rodrigo Julião, uma vez, disse na rádio que jogava a bola na areia em frente ao Clube Internacional de Regatas. Provei, eu disse e provei. Eu duvidei, ele me mandou as fotos, que tinha areia ali na frente do Regatas. Criado no Inter. Hoje não tem mais, né? Mas aí, Rodrigo, são duas questões importantes. Uma é a mudança climática, os efeitos naturais dessa mudança, como, por exemplo, a elevação do nível do mar, que ameaça a gente. Outra é a ocupação desordenada de áreas de risco, e todo ano, no Brasil todo, a gente tem tragédias. Aqui na Baixada, tivemos em 2020. São os cientistas que têm que lidar, outro é o governo federal, né? Boa tarde. Boa tarde, Paulo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa tarde, Cris. Você é verdade, você jogava a bola na frente do Internacional, na areia. Não jogava a bola, eu vou achar que eu era boleiro, né? Eu brincava. Mas é um assunto importantíssimo e envolve não apenas a população local, mas interfere no Brasil inteiro. A gente tem o porto aqui de Santos, a gente sabe o problema do calado também, com a questão do aumento ou não da maré. Então a gente tem aí uma economia voltada também ao clima aqui da região da Baixada Santista, né? Nosso porto aí que alavanca o Brasil, e sem contar a população local, né? Ontem mesmo fui dar uma caminhada na praia, daí você passa ali na ponte do Canal 5, você já vê que a ponte já está alta, o pessoal às vezes para subir, para chegar na ponte para passar de um canal para o outro, está com dificuldade, porque tem aí uma interferência muito grande do clima na região, sem contar das ressacas na ponta da praia, que a Cris muito bem lembrou no ano passado, e principalmente essa questão que envolve algumas situações onde pessoas menos favorecidas acabam tendo problemas com deslizamento. Então é um assunto assim que tem que ser pioneiro. Parabéns às entidades envolvidas. Esperamos ansiosamente dar uma olhada nesse plano e que todos da sociedade contribuam, porque é um assunto não de interesse local, de interesse global. Agora, se nessa questão o governo estadual e as prefeituras da Baixada estão realmente na vanguarda, nas obras do VLT é o contrário, hein, Cris? Tá tudo atrasado. Começou em agosto de 2020, era para terminar em março de 2023, está longe de terminar ainda em março de 2023. Eu vou comentar o VLT, mas só para concluir a parte
do meio ambiente, né? Nós tivemos bem rapidinho, nós tivemos um plano assim muito promissor e muito assertivo, que foi o da Serra do Mar. Foi feito, iniciou no governo Serra. Quem lembra disso? O PSDB, bem quietinho, ele promoveu a remoção dos habitantes, né, dos moradores ali das cotas, e conseguiu solucionar uma questão que muitos falavam que era insolúvel. E hoje aí as cotas estão quase todas reflorestadas e as áreas de risco foram desabitadas. Vamos falar agora do VLT. De fato, gente, é uma vergonha, né? O VLT, tantos e tantos anos. Na verdade, a primeira, essa integração era para a Copa, não é isso? Grande destes projetos eram para ser entregues na Copa, porque Santos também, por estar próximo de São Paulo, que nós receberíamos Jogos da Copa em São Paulo. Aqui foi uma cidade onde nós tivemos times que vieram treinar aqui. Se eu não me engano, foi o time quem que veio treinar aqui em Santos? Veio a Costa Rica, Costa Rica, exatamente. Então, todo esse projeto do VLT, que hoje já deveria estar, inclusive, integrando a cidade de Praia Grande, porque eu lembro bem que o prefeito Mourão falou sobre isso, que nós já estaríamos para estarmos integrados lá na cidade de Praia Grande. Estamos aí com 10 anos, não sei bem quantos anos, atrasados, só para variar. Paulo, um assunto que interfere muito aqui a região de Santos e da Baixada Santista. Lembrando que o atraso não era a segunda fase. A primeira fase já houve um atraso considerável, né, que acaba interferindo na cidade de Santos, não só apenas no trânsito, mas principalmente nas populações que estão envolvidas com a obra ou pós-obra. Chama atenção aqui que essa segunda fase do VLT, a gente tem uma expectativa muito grande de tentar ressurgir o centro, né, que houve um abandono da região do centro de Santos. Então, assim, a gente tem aí uma expectativa promissora. Agora, por outro lado, vem o poder público com relação a atrasos reiterados de obras, que é constante, infelizmente, em todas as esferas, federal, estadual, municipal. A gente sabe das dificuldades dos procedimentos de licitação, de qualquer alteração de projeto, a gente sabe das peculiaridades que acabam dificultando o término e andamento da obra, mas a gente sabe também que as coisas hoje têm que ter prazos, né? E, infelizmente, o prazo do VLT, tanto na primeira etapa quanto na segunda, não está sendo respeitado, e quem vai pagar por isso é a população, em especial o pessoal aqui do centro, que está nessa expectativa de retomada que não vem. O Rio de Janeiro ganhou VLT para a Copa, né, para os Jogos Olímpicos 2014 e 2016. A Baixada Santista começou um pouco depois, ficou parado muito tempo em função judicial. E a gente recebeu na Copa, na verdade, além da Costa Rica, a Bósnia também, que disputou a Copa do Brasil, e os mexicanos, que fizeram uma festa quando passaram por aqui, né? Foram 3 seleções que passaram por aqui. Tem uma notícia triste: a ex-mulher do prefeito de Bertioga, Caio Mateus, atropelou ontem à tarde um ciclista na calçada. Ela perdeu o controle do carro, fugiu, foi embora sem prestar socorro. Eu nem imagino como ela tenha conseguido fazer isso, porque a frente do carro ficou destruída, Julião. É um problema que envolve ciclistas ali em Bertioga, e também lembrando da estrada, né, Paulo? Porque na estrada tem muito assalto de ciclistas e também alguns acidentes que envolvem assim, mas não justifica hipótese alguma. O Carlão, triatleta, morreu ali, né? Morreu treino. Ali, eu ia falar isso. O que a gente lamenta muito, principalmente, claro, o acidente, mas a ausência de socorro, né? Não deveria ter feito isso, essa omissão de socorro, mas vamos aguardar aí o posicionamento que vem e que as autoridades, né? A polícia investiga o caso e dê um andamento aí. O carro não era da Acta. Não era da Acta. Mas que ela consiga se explicar, né? É inadmissível a ausência de socorro, mas pode ter se assustado, enfim. Não vou aqui dar julgar, né? Não vou julgar de forma alguma. Não. Vamos aguardar os esclarecimentos das autoridades. Por maior que seja o risco que a pessoa que atropela, principalmente um motociclista, aí no caso é um ciclista, passa, ela deve prestar socorro, ela deve parar e prestar socorro. Às vezes é muito arriscado, porque a revolta de quem está do lado pode até resultar numa tragédia ainda maior, mas o correto é parar e prestar socorro.
Bom, a notícia de hoje é a diplomação, Cris. Falam que o Lula não tem diploma, vai ganhar o 5º diploma. É um de deputado, 2 de presidente agora, mas é o 4º diploma que o Lula vai ganhar. Vai ganhar, né? O 4º diploma. Eu acho que as eleições acabaram, apesar de... Paulo sabe a minha opinião, foram as eleições o pleito mais injusto, mais descompensado, e eu posso até dizer um pouco cheio de vícios que nós tivemos, onde você era proibido falar palavras, até agora no Instagram, se você, depende do que você escrever, é proibido, se for no perfil do ex-presidente Lula ou falando do presidente Lula, o presidente Bolsonaro, você pode xingar, esculhambar de qualquer nome. Então, dito isso, vamos aguardar, ele já disse ao que veio, apenas olhando os escolhidos para compor a sua equipe de governo, a gente já vai ter uma ideia do que será o começo, né, o início desse novo governo do presidente Lula, que analisando os nomes escolhidos, a gente pode esperar um governo bem diferente daquele de 2002, né? Escolhendo os nomes, ele em 2002 ele prezou por equipes técnicas, ele prezou por manter a gestão fiscal do Fernando Henrique e por manter também todos os fundamentos fiscais. Agora nós estamos vendo uma iniciativa bem diferente por parte do governo, já querendo aprovar uma PEC da gastança, a PEC da inflação de 200 bi, que o Congresso, gente, o Congresso, eu sempre falo isso, o Congresso é governista, não importa quem é o governo. O Congresso é governista e ele quer 200 bi, ele vai ter 200 bi. E nós aqui vamos aguardar para a inflação não subir no teto e não acabar com o salário de todo mundo. O presidente da CET de Santos, o Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, engenheiro, ele tem uma frase assim sobre isso que a Cris falou, que o Congresso é governista. Ele falou que no Brasil tem 2 partidos, o Fifi fala. Quem está dentro e quer ficar, quem está fora e quer entrar. É isso mesmo, Julião? É bem por aí. Tivemos aí agora essa disputa eleitoral que a Cris falou, né? Foi assim, bastante acirrada, bastante equilibrada, mas o processo acabou. Agora é fazer a diplomação, torcer, né, para que essa nova chance dada ao presidente Lula, agora vai ser empossado o presidente, que ele consiga aí fazer um bom governo, fazer uma boa gestão, tentar alavancar aí ainda mais o Brasil e, principalmente, ficar muito atento com a questão da corrupção. A gente sabe que tem muita pessoa que está vindo fazer parte do governo, que já participou de algumas outras situações que deixaram, às vezes, a lamentar, e a gente tem que estar de olho. E ao presidente Bolsonaro, eu acho que está na hora de sair do silêncio, né? Eu acho que a gente está aí num governo que está um final de feira, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe o que vem com a expectativa, e que ele faça uma boa oposição, como tem que ser feito, uma oposição séria, que o Congresso Nacional, que ele tem, a maioria, não apenas fiscalize, mas incentive as boas medidas, né? Que incentive o governo naquilo que entender que é adequado à economia do país, adequado à sociedade, que cumpra a política fiscal, né? Que também o Congresso fiscalize essas situações, porque a gente sabe que isso traz uma instabilidade econômica muito grande para o país, que acaba afastando investidores. Então a gente torce, né, depois de ter acabado esse processo todo, que agora o Brasil se acerte novamente, comece aí um bom mandato e que o presidente Lula saiba escolher as pessoas certas nos lugares adequados. O presidente Jair Bolsonaro, na tentativa de reeleição, ele teve 58 milhões de votos, é uma cesta de votos, quase 50% dos votos válidos, impressionante, e que dá a ele condições de ser, sim, o líder de uma oposição. Ele tem que se mostrar à altura dessa função de ser o líder da oposição. Quanto ao que o Rodrigo falou, que o processo acabou, quando acabou, ontem eu li um artigo interessante do Muniz Sodré, antropólogo, né, que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e esse caso ficou extremamente conhecido, um tenente do exército do Japão, Onoda, ele não aceitou, para ele não existiu a derrota japonesa. Ele se internou na selva e ficou 30 anos... Muitos, né? Parece que muitos casos, né?
Teve no Brasil, no Pacífico, em São Paulo, e teve alguns casos. O mais conhecido é esse. E quando 30 anos depois ele reconheceu a derrota, sabe para onde que ele veio? Ele veio ser fazendeiro no Mato Grosso do Sul, que é exatamente onde tem os maiores focos de resistência ao resultado da eleição. Ojiro Onoda, o tenente. O Opinião volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, Cris Aragoni, operadora de varejo automotivo, a melhor operadora, do Brasil, participa, e o ex-presidente da OAB Santos, advogado Rodrigo Julião, professor universitário. A Associação Comercial de Santos, hoje de manhã, reuniu Rodolfo Morgato, da XP, o cientista político XP Investimentos, o cientista político Fernando Schiller também, e o Jorge Lima, da equipe do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para discutir o que vai acontecer em 2023. Uma iniciativa super bacana. Fernando Schiller é um craque. Muito capacitadas, né? Todos três, o Fernando Schiller, excelente, a Rádio Bandeirantes, sim, Veja. Craques. Rodrigo Julião, o que você acha que vai acontecer em 2023? O que você acha que eles falaram lá na Associação Comercial hoje? Olha, eu não sou muito bom de economia, né? Então mas não sei mas a minha perspectiva é muito boa. A tua bola de cristal, eu acredito muito no nosso país, acredito muito como bom brasileiro, né? A esperança é a última que morre. Eu acho que a gente vai ter aí melhoras em todos os setores, também depois da pós-pandemia. Eu acho que está na hora agora da retomada, dar um pulo um pouquinho maior. E queria, Paulo, aqui fazer até um destaque, parabenizar o presidente Mauro Samarco da Associação Comercial de Santos e toda a sua diretoria pela excelente, brilhante gestão que vem fazendo. Acompanho de perto o trabalho lá na Associação Comercial, participo de vários eventos, não tem 15 dias eu estava lá, ainda recebemos 3 ministros do Tribunal Superior do Trabalho dentro da nossa associação. Então, parabéns, trazendo pessoas sempre de ponta para falar para a nossa região e nos interesses aqui de toda a sociedade. Então, parabéns ao querido amigo Mauro, a toda a sua diretoria, que continuem aí com uma profícua gestão. O Mauro Samarco, ele vai ser seu colega no Jornal da Jovem Pan, porque ele vai apresentar, não sei que dia, mas ele vai... Bem-vindo, uma boa ele vai começar a apresentar um quadro de Porto, que já era para ter acontecido em agosto, depois em setembro, mas em janeiro vai acontecer. Muito preparados. Realmente a gestão, o Rodrigo lembra bem, a gestão do Mauro Samarco na Associação Comercial tem um brilho especial. E é impossível deixar de destacar o diretor executivo, né? O Adalto Corrêa de Souza Júnior, também muito competente, Cris. Eles fazem um trabalho brilhante, somos... Todos eles compram carro na Acta, né? Todos eles compram carro na Acta, são nossos parceiros e eles têm grades grades curriculares, grades de treinamento, eles têm, assim, vários trabalhos extra, aquele núcleozinho de vamos atender só os comerciantes, empresários, não. Então, estão abertos para a sociedade como um todo e com uma política de treinamento e educação muito interessante, muito interessante. Com relação à pergunta aos comentários, ao que eles falaram lá nesse seminário, eu acho assim, nós tínhamos na Bolsa de Valores, quando o Bolsonaro entrou em 2018, 500 mil investidores habituais. Hoje nós temos na Bolsa de Valores 5 milhões de investidores habituais. Então a Bolsa de Valores, ela não é capital de risco, o pessoal fala muito mal, fala que é o pessoal que está especulando, não é bem assim. A Bolsa de Valores, ela fomenta as empresas abrem capital e através do investimento na Bolsa de Valores, ela fomenta a iniciativa privada. E eu não acho que o presidente Lula, ele tenha o direito de não saber
que o quanto as falas que ele pode ter, a maneira como ele se reporta ao mercado de capitais, ele não tem o direito de se dizer ignorante ou se dizer que não entende, porque ele é o futuro presidente da República e ele não pode, através das suas falas, e demonstrar que o governo dele será um governo irresponsável fiscalmente, porque dessa forma ele vai estar empobrecendo a população antes mesmo de assumir. É muito importante o investimento do cidadão comum na Bolsa, porque as empresas vão buscar o capital para se desenvolverem sem precisar recorrer a juros bancários, que no Brasil são muito altos, né? Abre o capital e a comunidade banca o investimento da empresa. O Lula chegou a falar assim, se a Bolsa vai cair, se o dólar vai subir, não paciência, né? Mas realmente é uma retórica. O Brasil, em parte, está refém desse capitalismo financeiro, mas ele é muito importante, principalmente o investimento na Bolsa é muito importante para o desenvolvimento do país. Aqui no programa a gente tem algumas visões diferentes. O Adalto Corrêa de Souza Júnior, ele diz que o mercado como disse a Cris, 5 milhões de pessoas que aplicam. O Mohamed diz assim, mas quem manda são só 30, que tem banco, que tem... Os dois têm razão, né, Paulo? Que é uma questão que você pega hoje, tem 5 milhões de pessoas na Bolsa, mas para alguém ganhar dinheiro, muitos têm que perder, né? E a gente acaba acontecendo isso. E quando pega uma política de transição, como veio ocorrendo agora, não é admissível, como a Cris falou, após uma eleição acirrada do jeito que foi, o presidente dá algumas declarações que o risco Brasil é aumentado já por outros 10%. Exatamente. Foi queda o mês inteiro na Bolsa, muita gente perdeu dinheiro. Então, assim, não podemos ter essa irresponsabilidade com algumas situações, algumas decisões pontuais acabam interferindo no bolso daquela pessoa que está lá acreditando e investindo no Brasil. Agora, eu concordo com o Roberto, quando ele fala que quem manda na Bolsa são 30, né, que acabam dando direção. Mas tem muita gente aí que acredita no capital investido em Bolsa de Valor, tem muita gente que está acreditando numa retomada rápida da Bolsa, porque foi um momento aí de muita perda, né, mas quando muitos perdem, alguns ganham, né, e a Bolsa é isso. Agora, em relação a 2023... eu tenho uma perspectiva otimista. Eu acho que nesse 2022, depois de 34 anos de Constituição, de instituições consolidadas, a gente começa a definir uma democracia que tem um grande bloco à esquerda, ou progressista, não sei como gosta de falar, outro mais conservador à direita, um nesse momento capitaneado pelo Bolsonaro, outro pelo Lula, como é no Reino Unido, como é nos Estados Unidos, como é na França, né? E daí, a alternância do poder eu acho muito saudável. Sim. No caso brasileiro, é uma alternância, sim, tem um abismo de uma proposta para outra. Com o tempo, eu tenho a impressão que as duas tendências vão se aproximando um pouquinho mais do centro, porque, inclusive, dependem do centro. O Bolsonaro tem 25, o Lula tem 25, tem uns 40 aí no meio, né? Que vão para um lado ou vão para o outro, depende se o líder é carismático, se o governo foi bem feito, né? E isso aí é que confere a alternância de poder, que é um pilar, é um elemento fundamental da democracia, é a alternância de poder. Paulo, sem dúvida, com relação à alternância, concordo. Agora, sim, nessa eleição ficou um sentimento para grande parte da população que apoiou o presidente Bolsonaro, falou assim, olha, a alternância é permitida, mas espera aí, ele começou um governo novo, começou com novas ideias, passou por uma pandemia, passou por guerra e o Brasil estava indo bem. Daí era o momento de parar agora? Aí eu tenho um pouco de dúvida, se essa alternância que vai assim, olha, mas tudo bem, estamos voltando agora com uma nova oportunidade ao presidente Lula, mas assim, o presidente está desde a década de 80, então, assim, será que era o momento de alternar ou estamos retrocedendo? Mas o presidente Bolsonaro... Vamos dizer 90, porque a primeira vez que o Lula disputou a eleição foi em 89, que já é quase 90. Mas está no cenário, né? Mas está no cenário da política. Todas as eleições ele teve então, é uma situação que fica... A alternância é essa lutar? Claro que é. O que fica a dúvida para muitos é se era o momento da alternância agora, se poderia se esperar um pouquinho mais 4 anos, para ver mesmo a questão da economia, o projeto do Paulo Guedes no Brasil. Então, essa dúvida agora vai ser eterna, né? Porque acabou a eleição, o presidente Lula ganhou e ele vai vir com a sua política econômica, vai vir com a sua equipe. Aí o que eu espero que não ocorra, que
infelizmente eu acho que vai ocorrer, é que no governo passado a gente teve uma política de descentralização de alguns aspectos do Estado, desinchar principalmente a máquina do Estado. A gente tem um Estado muito inchado em todas as esferas, municipal, estadual e federal, e o governo do Bolsonaro ele acabou desinchando um pouco. E o que a gente está vendo é pelo número de ministérios já, né, oferecidos e criados, a gente vai ter esse inchaço na máquina, e vem a questão da responsabilidade fiscal, vem a questão da política pública, questão dos auxílios, né, do Bolsa Família, Auxílio Brasil, que temos que sempre prestigiar e amparar os mais necessitados, mas com seriedade, né, com uma política econômica para que não atrapalhe o desenvolvimento. E essa dúvida é o que paira hoje. Eu vejo muita gente discutindo assim, será que foi bom a alternância nesse momento? Não era melhor esperar mais 4? Para depois a gente ter um panorama, agora por outro lado, falar, não, mais 4 ia ser horroroso, vamos dar oportunidade de novo ao presidente Lula. Eu assim como você, eu torço muito, acredito muito, mas confesso que estou bastante preocupado. Olha, eu não só estou preocupada, como você olha o retrato da equipe econômica, então eu acho que quando você escolhe aquelas pessoas que ele está escolhendo, você já diz como será o seu governo. O retrato da equipe do presidente Lula é o retrato do atraso. Ali você vê as pessoas que têm ideias do final do século. Ali você vê as pessoas com ideias de 1950. Ali você vê as pessoas que ainda estão pensando em sindicatos, e hoje a gente trabalha aqui no aplicativo. Quando você vê que eles vão acabar com a carteira verde e amarela, que a ideia é aumentar e dar poder ao Estado, ao invés de diminuir, de descentralizar, de chamar a iniciativa privada não com campeões nacionais, como o presidente Lula fez, pegou o BNDES, distribuiu dinheiro para os campeões nacionais. Não, investir nas pequenas e médias empresas e aumentar o poder da sociedade. Quando você tem um governo comunista, socialista, que é o retrato do governo do PT ali, é constrangedora a foto, porque alguns desses ministeriáveis respondem a vários processos, inclusive o ministro da Casa Civil, que é o Rui Costa, que é considerado no Brasil, pelo nosso sistema presidencialista de coalizão, é quase que um primeiro-ministro. Ele estará ali fazendo todas as negociações. É ele que assinou o contrato para a empresa de maconha, quem lembra, de 50 milhões de reais em respiradores que fizeram falta lá na Bahia, e ele falou que ele assinou porque ele não sabe inglês e ele não sabia o que estava escrito. Então, da mesma forma que o presidente eleito Lula não tem o direito de alegar desconhecimento da economia, o seu primeiro-ministro da Casa Civil também não tem direito de alegar desconhecimento da língua inglesa e assinar um contrato de 50 milhões de reais de um respirador que nunca foi entregue lá na Bahia, uma loja de maconha. Então, assim, eu tenho muita preocupação, eu espero que o governador Alckmin, que é um alento quando a gente olha essa fotografia, ver pessoas tão atrasadas. Você vê o governador Alckmin ali ao lado, eu espero que o governador Alckmin consiga ser aí uma luz no fim do túnel e leve o governo para o lugar certo. Bom, ministro da Casa Civil por ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, o do Bolsonaro, é quem indicou o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, onde aconteceu aquele rolo lá dos pastores que nunca pediam... foi provado nada, nunca provou nada, né? Porque se tivesse provado, eles já estavam tudo presos. Mas o Rui Costa também não está preso. A investigação foi bloqueada. Agora, problemas a gente tem. Tem uma frase do Fernando Haddad que eu gostei na equipe de transição. Ele falou que criaria uma força-tarefa de 100 dias para reduzir despesas. Então, vamos esperar para ver se ele vai fazer realmente isso. No próximo bloco, a gente fala um pouquinho de Copa. O Brasil está eliminado, mas a Copa continua. E além da eliminação do Brasil, além das semifinais da Copa, tem duas notícias interessantes. A FIFA propõe à CBF substituir 3
das estrelinhas por corações, porque Pelé é de 3 corações, uma homenagem ao Pelé. E o treinador italiano Carlo Ancelotti, um dos maiores treinadores da história do futebol, ou um dos maiores treinadores da atualidade, parece que está aberto a discutir com a CBF a possibilidade de assumir a seleção no final da temporada. A gente fala um pouquinho de futebol, que não é a nossa praia, é a praia do Resenha, que antecede o nosso programa, depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, vamos parar um pouquinho de falar de política, que a Cris e eu, a gente discorda. Não, mas é uma discordância saudável, né? Sempre aqui é democrático, a gente procura ter espaço para todas as correntes de opinião. Mas vamos falar um pouquinho de futebol. O Brasil foi eliminado na sexta-feira, no jogo contra a Croácia, em que entra o componente da sorte, né? O Brasil levou um chute no gol que desviou no zagueiro, como lembrava o Rodrigo aqui, no intervalo, um zagueiro que teve um desempenho brilhante nos 5 jogos, desviou nele e entrou, o único chute, né? A Argentina travou um duelo entre 2 gigantes, né? O Lionel Messi, um passe de gênio para o primeiro gol da Argentina, e o treinador holandês, Louis van Gaal, que quando ele viu que jogando futebol, com a bola no chão, não conseguia bater a Argentina, ele colocou 2 grandões na área, tirou da cartola, né? E a Holanda foi buscar dessa maneira, jogando bola na área, o empate. Portugal, com uma geração brilhante, não conseguiu furar o bloqueio defensivo de Marrocos, que é brilhante. 5 jogos, contando uma disputa de pênalti, só tomou um gol. Nem em disputa de pênalti, Marrocos tomou gol. E na última classificada, a França, num jogo brilhante entre França e Inglaterra, o artilheiro francês funcionou, Giroud, que foi chamado de kart, né? O Benzema, em 2018, falou, eu sou um Fórmula 1 e o Giroud é um kart. Aí o Giroud respondeu, eu sou um kart campeão do mundo, né? E mostrou dessa vez que é mesmo. E o artilheiro inglês, o Furacão, isolou um pênalti, né? O Harry Kane. Só jogão, né, Paulo? Eu não digeriria ainda a nossa derrota, falamos agora no intervalo, né? O Croácia deu um chute no gol dentro de 120 minutos, no finalzinho, e no momento que o Brasil não precisava atacar, estava com o jogo na mão. Tem até aquela imagem do Neymar falando, né, que saiu em tudo que era rede social, pra que subir, ficar atrás? Mas futebol é assim mesmo, não tem muito o que fazer. Estamos fora mais uma vez, jogamos como nunca e perdemos como sempre, né? Então, estamos aqui agora a esperar 4 anos. Acredito muito nessa geração, acho que o Tite fez um bom trabalho na seleção, mas o ciclo dele encerrou. Agora a gente tem a proposta aí do Ancelotti vir a tomar conta da equipe, que a gente precisa de um treinador de peso. E com relação a Portugal, né? Ficou a coragem do técnico de Portugal de colocar o Cristiano Ronaldo no banco, depois de problemas de vestiário. Apostou 6-1, Portugal fez uma excelente partida, uma das mais bonitas da Copa. Veio com o Marrocos na retranca, acabou eliminando Portugal. Você acha que os portugueses gastaram o estoque de gols todo contra a Suíça e não sobrou nada? O Brasil podia ter guardado os 2 da Coreia e ter deixado para a Croácia também, né, Paulo? O Brasil e Portugal gastaram, né? E o que chama atenção também, que foi dessas quartas de finais, Argentina e Holanda, né? Aquele gol da Holanda na última bola do jogo, aquela falta ensaiada, foi assim lindo de ver, depois foi para os pênaltis, assim, um jogo bastante acirrado, um jogo bastante disputado, e estamos aí agora com as semifinais e finais para curtir essa semana, e tô achando que vai ter França de novo, mais uma vez campeã do mundo, que essa molecada da França aí já bateu todos os recordes, né, o meio de campo lá, o cara que já mais deu assistência, o atacante, aquele que já bateu o recorde de gol em Copa pela seleção. Eu estou acreditando muito na seleção francesa, mas acho que a final vai ser Argentina e França. Então, a Argentina tem o Messi, a Croácia tem o Modric, que é um excepcional jogador Modric, de futebol. O zagueiro da Croácia, deu uma entrevista que eu achei espetacular. Ele falou assim, passar a bola pro Modric é mais seguro que colocar dinheiro em banco, porque não tem problema, ele não vai perder a bola de jeito nenhum. O Marrocos tem o bloqueio defensivo excepcional, armado pelo treinador, tem um lateral direito excepcional também, Hakimi. Agora, a França, além de ter a grande estrela do Mundial, que é o Mbappé, tem os melhores coadjuvantes, me parece. Eu não vou falar muito, porque eu não
Acompanho. Eu gostaria Mas que o nosso querido faz Brasil... parte da festa, né? Faz parte da festa. Estou torcendo para a Argentina, que gostaria que a Argentina ganhasse, nosso vizinho. E o Messi é um jogador excepcional e merecia esse título. Agora, Croácia e Marrocos seria uma final, hein, gente? Ia ser sensacional. A Croácia já participou da final em 2018, perdeu da França na final. Me parece que o fôlego croata nessa Copa era até aqui, até a semi. Acho difícil de passar da Argentina, mas tem grandes jogadores, não é só o Modric, tem o Kovacic, tem o meio de campo da Croácia é muito forte, né? Fazia tempo que eu não vi uma Copa tão fácil pro Brasil, Paulo. Eram 3 jogos só. Era passar pra Croácia mais 2. Mas eu tô achando que a final é França e Argentina. Vou torcer pra Argentina também. Você gosta da ideia do Ancelotti? Gosto bastante. Eu acho que o técnico europeu está na hora de vir para o Brasil, ensinar um pouquinho mais. A gente está tendo experiências muito positivas nos clubes, né? Você pega aí o Flamengo, você pega o Palmeiras, você pega o Corinthians. O trabalho que foi feito nessas 3 equipes. O Sampaoli, né? Também, da mesma forma, o Sampaoli teve aí uma passagem no Santos fenomenal. Acabou saindo, quase voltou, né? Mas depois teve... Mas assim, mostrou... Agora, eu acredito muito aí que nessa experiência europeia para trazer para dentro do futebol nacional, eu acho que vai ser muito saudável a nível de seleção brasileira no momento. E Cris, você que curte os emojis, né, os desenhos, você gostou da ideia de pegar 3 o Brasil tem 5 estrelas, 5 Copas, substituir 3 por 3 coraçõezinhos para homenagear o Pelé, que é da cidade mineira de 3 Corações? Lógico que eu acho que seria Olha lá como ficaria. Seria uma camisa comemorativa em homenagem ao rei, né? Poderia colocar de forma... Eu que sou uma estrategista em marketing, vou dar... E poderia colocar o coração... o coraçãozinho poderia ser vermelho, que eu acho que no meio, mais, né? Uma estrela em cada ponta. Ficaria mais bonito, o coraçãozinho vermelho, em homenagem, em homenagem ao rei Pelé, porque não é uma identidade oficial, não é a camisa institucional da seleção, mas seria uma camisa comemorativa do rei Pelé. Seria muito, muito legal. Ia vender bastante. Ali está o símbolo CBD, né? Que era a Confederação Brasileira de Desportos, hoje é a Confederação Brasileira de Futebol, né? Muito legal a iniciativa, muito legal a imagem, legal a mensagem que vem passando na CBF. E o rei, né, Paulo, ele merece 3, merece 10 corações, né? Então, nosso eterno rei Pelé, e torcendo aí para que ele se restabeleça quanto antes. O presidente Jair Bolsonaro, depois da eleição, segundo turno da eleição, no final de outubro, ele se manteve em silêncio. Quando ele voltar a falar, ele até falou uma outra coisa, mas bem pouco nesse 1 mês e meio, né, Cris? O que você espera de fala do presidente Jair Bolsonaro? Olha, Paulo, a eleição, no ponto de vista, né, de quem apoiava o presidente Bolsonaro, foi muito injusta. Não vamos esquecer que a urna pode ter vida própria. Esquece isso, não estou nem falando do resultado. Vamos falar das decisões do TSE com relação às respostas do PT. Todas as iniciativas da campanha do PT foram aceitas pelo TSE e o TSE usou 2 pesos e 2 medidas ali nas eleições. Isso ficou muito claro. Para quem torce para o outro lado, mas isso, nós somos todos brasileiros. Em algum momento, o presidente eleito, o Lula, ele não vai governar só para petista ou para quem votou contra o Bolsonaro. Se ele for um grande chefe de Estado e um grande estadista que ele se diz ser, ele vai ter que fazer um gesto para todo o Brasil, porque se ele governar só para meio Brasil, ele vai ir muito mal. E o que aconteceu nas eleições, a maneira desastrosa como o Alexandre de Moraes ele conduziu essas eleições de forma completamente arbitrária, desastrosa, como um apoiador da outra candidatura. Não pode, eles são juízes. O juiz não pode marcar gol. A gente estava falando agora de Copa do Mundo. Você não pode ter um campeonato ganho com um gol de juiz. Então, eu acho que essas arestas têm que ser aparadas
tanto pela justiça eleitoral, ela tem que dar um passinho para trás, restabelece todos os perfis que foram suspensos das redes sociais. Eles restabeleceram alguns deputados, mas tem ainda grandes perfis que estão suspensos das redes sociais. Vamos restabelecer a democracia de maneira e a liberdade de expressão de forma completa, de forma absoluta, e quem se sentir prejudicado, que busque a justiça como reparação. Se eu chegar, falar o Paulo, ele, quando eu estou aqui no jornal, ele me belisca. Se isso for uma mentira, ele fala, não, a Cris está fazendo fake news. Ele que vai em busca de reparação. Tentativa de censura, aliás, não foi tentativa, foi censura aberta a perfis bolsonaristas e mais aos deputados eleitos. Então isso causou aquele mal-estar de que o TSE estava trabalhando em prol de uma candidatura. É tudo que nós não precisamos. Agora a gente tem que dar um passinho para trás e restabelecer a isonomia. Essa é a minha opinião. E daí o Bolsonaro vai falar aquelas abobrinhas. O Bolsonaro falou abobrinha durante 4 anos. Eu assisti as lives dele e ele falava cada abobrinha que não dá para aguentar, mas não tem problema. Você tem que ter liberdade de expressão. Quem se sentir prejudicado, que coloque ele na justiça em busca de reparação. Não é isso, doutor? Sem dúvida, não dá para nunca compactuar com fake news. Né? A gente não tem assim, o trabalho contra a fake news, apenas complementando aqui a ideia da Cris, da qual eu compactuo em grande parte dela. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, no cargo que ele exercia, os processos que envolviam o presidente Bolsonaro, ele deveria ter se dado por suspeito. Isso. Tem muita gente boa e competente para julgar, e ele tem uma interferência política. Ele fazia parte do governo do Alckmin, que era candidato a vice-presidente do Lula. Ele foi secretário de Segurança Pública do governo do PSDB aqui no estado de São Paulo e participou do governo do PSDB mais de 10 anos. Ele foi indicado pelo Temer porque era o candidato do partido. Ou seja, não tinha condições de julgar e assumir essas decisões. Então acaba tirando a credibilidade de uma situação que foi um trabalho que ele fez muito grande contra a fake news, que tem que ser feito. Mas nunca, Paulo, a base da censura. Eu acho que a reparação tá lá, olha, a pessoa divulgou fake news, tem que responder, tem que reparar. Isso. Agora, tirar o direito da palavra, censurar da forma como foi feita. Então, penso eu que não era o caminho mais adequado e, infelizmente, quem pagou, né, foi a população, que acabou vendo um processo eleitoral desastroso como foi, acirrado como foi, ficou um baita de um fla-flu no Brasil que ninguém aguentava mais, né, ninguém aguentava mais a eleição, e agora é torcer para que o Brasil caminhe aí num futuro bastante promissor, se Deus quiser. Eu também concordo, sou totalmente contrário à decisão que censurou, por exemplo, a Jovem Pan. Eu acredito que a fake news, a mentira, deva ser punida com multa, dobrando a multa e com outras penalidades, mas não com censura. Mas, na verdade, o mundo ainda não aprendeu a lidar com a fake news, né? Na Europa está sendo feita uma experiência interessante na Finlândia, que é educar a população contra as fake news na escola, de criança, a checar a informação. Porque a enxurrada de mentiras que a gente recebe todos os dias... De todos os lados, né? Todos os lados. Isso mas a sociedade tem que ter discernimento. Você não pode ter um Ministério da Verdade. Você vai ter agora um Ministério da Verdade. Quem vai ser o cara que vai falar o que é verdade e o que é mentira? O Ministério da Verdade, porque ali, nas redes verdade, sociais, né? Alguns assuntos, o que é a verdade, o que é verdade. Você tem situações críveis. E analíticas. Aqui é um celular preto, X. Mas na internet não é bem assim. Ali as pessoas têm opiniões sobre tudo. Você está na internet, você sabe fazer um bolo de cenoura e você tem ali, sabe, a dobra espacial e análise de equações quânticas. Você não pode proibir. Eu sou contra qualquer tipo de proibição. É proibido proibir. A transparência e a censura tem que acabar de uma vez por todas, e é esse comportamento do ministro Alexandre de Moraes que deveria ter se julgado suspeito. Ele fez com que a outra parcela, eu votei no Bolsonaro, acabou, beleza. Só que a condução foi uma condução cheia de vícios e acaba deslegitimando o cara que ganhou. E o cara que ganhou
Se ele não falar assim, gente, a eleição acabou, agora eu sou presidente de todo mundo, vamos dar um passinho para trás, vamos fazer uma inflexão e estender a mão para a oposição, nós vamos ter o país conflagrado por mais 4 anos, que não vai ser bom para ninguém. Eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes, ao conduzir essa eleição, a maior parte do tempo ela foi conduzida pelo Luiz Roberto Barroso. Ele entrou nesse ano na parte final. Ele é humano, errou e acertou, mas a questão da fake news, a gente ainda não aprendeu a lidar com ela. Uma coisa é opinião, outra coisa é desinformação estruturada, com algoritmo, que realmente engana as pessoas. O mundo ainda não aprendeu a lidar com isso, né? Isso já teve na época do PT, com o Lula, eu até conheço pessoas que trabalhavam com isso. Teve nos Estados Unidos, esse formato atual cresceu com o estrategista Steve Bannon, e atualmente todo mundo usa isso, e há um problema, eu acho que é um dos grandes problemas do nosso tempo, é a desinformação, a informação falsa com essa estrutura. Mas a gente vai aprender a lidar com isso também. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo muito a participação da Cris Aragone, do Rodrigo Julião, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte. Nós ficamos devendo a camisa da seleção com os coraçõezinhos vermelhos. Fica para a próxima. E agradecendo principalmente a você, telespectadora, a você, telespectador, que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 12h para 1h, na hora do almoço, e uma ótima segunda metade de segunda-feira, uma ótima semana para você que você merece.